Olá, seja bem-vindo a mais um programa Café Teológico. Muito obrigado por sua companhia, você que nos assiste pela TV Evangelizar ou também por nossas redes sociais. No programa de hoje falaremos sobre Bíblia e ciência, aproximações e controvérsias. E quem toma o cafezinho conosco hoje é um professor, doutor, fundador do curso de Teologia da PUC, Mário Bettiato. Tudo bem, Mário? Como é que você está? Tudo certo? Boa tarde. Enquanto eu sirvo o nosso café aqui, a gente vai fazer uma breve pausa para você poder pegar o seu também e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Café Teológico. Essa semana falamos sobre a Bíblia e a ciência, aproximações e controvérsias, com o professor Mário Bettiato. Professor, Bíblia ou ciência, quem está certa? Quem que tem a verdade, afinal das contas? As duas estão certas. São níveis diferentes de conhecimento. A bem da verdade, quando perguntaram para Jesus o que é a verdade, foi Pilatos, o que ele respondeu? Nada. Nada. Silêncio. A verdade está solta, a verdade está com todo mundo. Nós nunca vamos saber o que é a verdade sobre a existência, sobre o ser humano, sobre a vida, sobre a natureza. William Shakespeare disse num dos seus escritos que uma frase bonita, ele disse: o dia que souberdes toda a verdade, sereis como deuses. Nós nos aproximamos da verdade. E nunca vamos saber totalmente o que é a verdade. Por exemplo, isso aqui tudo, esse programa, não é tudo um sonho. Nós não somos um sonho de Deus. Aí eu dou um beliscão em você e dói. Então é real. Mas essa dor também não pode ser um sonho. Daqui a pouco você acorda e vê que não é nada disso. O que é a verdade? O ser humano se aproxima da verdade. Ora pela Bíblia, teologia, é um nível de conhecimento. Ora pela ciência, que é algo novo. A ciência moderna tem 500 anos, começou ali há pouco tempo, comparativamente com o conhecimento teológico, que o judaico-cristão bíblico tem aproximadamente 3.000 anos de história. A ciência é jovem, é adolescente. Sim. Começou ontem. Galileu, Copérnico, esses figurões aí da Idade Média, no final da Idade Média, e que nos deu tudo o que tem aí, palmas para a ciência. Mas a ciência muda muito. Thomas Kuhn, um grande pensador, ele tem um livro que chama As Estruturas das Revoluções Científicas. E ele coloca nesse livro, que ele é famoso porque mudou a epistemologia, a compreensão de ciência, de natureza. É um livro, tem uns 20 anos. Estrutura das Revoluções Científicas. Ele coloca o quanto a ciência erra e o quanto ela acerta no tempo e nos espaços diversos. Legal. E com a Bíblia também. A Bíblia tem erros científicos. Se nós lermos a Bíblia com os olhos da ciência, 10-0 para a ciência. Que legal. E em que momento que existe a intersecção entre a ciência e a Bíblia? Existem verdades científicas que também são bíblicas. Existem acertos históricos. Agora, se quisermos saber a história do faraó Ramsés II, lá no Egito, no tempo de Moisés, nós temos que estudar história do Egito, não na Bíblia. Entendi. A Bíblia não estava preocupada em responder essa questão. A Bíblia estava preocupada em dizer que nosso Deus, o Deus dos cristãos, dos judeus, é o Deus da libertação, que não quer escravidão. E aí tem toda uma narrativa no livro do Pentateuco, que também dizem que foi Moisés e atribuído a Moisés. Nós temos certeza que
que Moisés contribuiu em alguma coisa para os mandamentos. Fora disso, o Pentateuco tem muitas mãos, foi redigido. Como assim? O que você está falando? Você está falando que Moisés não escreveu o Pentateuco? Não. Como Todo que ele funciona? não. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tanto que o Deuteronômio, o último do livro do Pentateuco, é narrada a morte de Moisés. Ele não ia narrar a morte própria dele. morte. Então, certamente foi uma terceira pessoa, uma terceira escola, que não foi ele. Mas se nós buscarmos respostas desse gênero, então a Bíblia não serve para nada. Tá. Pode jogar fora. A pergunta que tem que se fazer para a Bíblia é: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da existência humana? Qual é o sentido do sofrimento? Ela tem uma resposta teológica, não científica, que a ciência é comprovativa, né? A filosofia é especulativa. A ciência comprova, a Bíblia não prova nada. Ela dá o sentido Não tem da pretensão vida. nisso, né? Não tem a pretensão. Que legal. Agora, existe algum momento dessa intersecção que ela é não saudável, né? Por exemplo, a criação. Se você considera a criação de Gênesis como uma verdade científica ou a narrativa como de fato aconteceu, você se perde ali, né? Se perde. Esse talvez seja um dos problemas, um grande problema na pastoral. É a falta de uma boa teologia da criação. A teologia da criação mostra um Deus criador que criou, cria e vai continuar criando sempre junto conosco. A teologia da criação está acontecendo aqui nesse programa. Nós estamos criando novidade, criando interrogações, criando perspectivas. Deus está por detrás disso tudo. O Espírito de Deus está atuando criativamente na história. Então, a grosso modo, a teologia da criação deveria trabalhar a criação do ponto de vista teológico. E a narrativa do Gênesis, ou a narrativa do Pentateuco, da teologia da criação, ela põe lá a bela história de Eva, de Adão, da costela, que literalmente a leitura desses textos empobrece demais a teologia, se nós lermos eles literalmente. Legal. A leitura teológica, interpretativa, hermenêutica desses textos, ela engrandece demais a teologia, a pastoral, o sentido da vida. Mas alguns se perdem no texto e aí vai encontrar erros científicos enormes. Agora você falou uma palavrinha aí que me chamou a atenção: hermenêutica. Qual o papel? O que é? Qual é o papel? Como funciona? Sim. Que confusão é essa? Legal, boa pergunta. A palavra hermenêutica vem de Hermes. Hermes é uma divindade grega. Aquele que fica indo para lá e para cá, levando mensagem, né? Isto, ele interpreta, porque o grande Deus dos gregos é Zeus. Só que a linguagem de Zeus, na concepção da época, é uma linguagem muito rebuscada, é uma linguagem... Deus fala de uma maneira não inteligível para os humanos. Usa de mitos, de lendas, então ninguém entendia Deus. Então, há um deus, um semideus chamado Hermes, que interpreta para o homem a mensagem de Zeus, que é o Deus, o grande Deus na cultura grega. Que legal. Aí nasce a palavra hermenêutica, que é a ciência da interpretação. A ciência que interpreta o texto bíblico de acordo com o que ele quis dizer na época em que foi escrito e o que ele poderia sugerir agora, depois de 2, 3 mil anos. Ou seja, é possível, então, a partir de métodos, porque se é ciência, se hermenêutica é ciência, pressupõe que haja métodos hermenêuticos. Sim. É possível, através desses métodos, reler com qualidade todo o texto bíblico. Todo o texto bíblico, sim. Isso não significa que em alguns dos textos bíblicos não hajam verdades históricas e científicas, talvez na maioria, mas existem erros científicos redundantes. Porém, se nós resolvemos que a Bíblia não é um livro de ciência,
Tá e a resolvido. ciência não é sagrada, entendeu isso? Fica tranquilo, você não vai buscar uma resposta científica num texto sagrado, que é estudar ciência, estuda ciência. A Bíblia diz que a Terra é quadrada. A Bíblia diz que... Não é só a Bíblia, hoje em dia não é só a Bíblia que diz isso. Mas é outra seara esse aí. É malicioso. Mas verdade, é plana. Vamos combinar. A Bíblia diz que o Sol gira em torno da Terra. O Sol nasce no nascente e desce no poente. O carinha só quis dizer que Deus é gente boa e acabou cometendo um erro científico. Na época não tinha ciência. Então ele disse isso. Aí alguém até hoje teme em dizer que a Terra não gira. Um deles foi Galileu. Pagou um preço caro por isso. Porque ele inventou lá o telescópio e observou que em relação ao Sol, a estrela Sol é parada, quem gira é a Terra em torno dele. E o Sol deve girar em torno de outras estrelas. E aí a igreja da época, por ler a Bíblia literalmente, como está escrito, condenou Galileu, teve que se retratar, morreu na cadeia. Depois pediram perdão para ele, há pouco tempo pediram perdão, dizendo que ele estava certo e tal. Então a narrativa da criação, por exemplo, da Bíblia é maravilhosa, teologicamente. Cientificamente, vamos estudar genética. Quem tem que responder isso é a biologia. Como o ser humano evoluiu, como nasceu a vida e tal. Que legal. E você comentou um resultado desse, acho que podemos dizer, desse fundamentalismo aí. Mas existem outros resultados nocivos do fundamentalismo que tangenciam ainda a pastoral até hoje, né? Os fundamentalismos, que existem fundamentalismos, a gente quando fala em fundamentalismo lembra dos islâmicos, homem-bomba, aquelas correntes ideológicas. Mas a gente tem que olhar para o umbigo nosso. No cristianismo também existem fundamentalismos, né? Aquela escola teológica, principalmente com todo o respeito às igrejas, algumas igrejas evangélicas dos últimos tempos, essas que nasceram há menos de 100 anos, onde o pastor se converte hoje, não estuda teologia, amanhã está fazendo pregação. Teologia é uma coisa séria. E aí abre a Bíblia e é a verdade aquilo que aparece no primeiro versículo que ele lê. E às vezes é algo fora do contexto, ridículo. Né? Mas está valendo aquilo. Então, vai ler lá um versículo que diz que Sansão pegou uma queixada de jumento ou de burro, sei lá o que era, e com ela matou 1000 filisteus inimigos. Bem, quem escreveu deveria ser muito amigo dele, né? A baita propaganda, por favor. Vamos dizer 5, tá bom, mas 1000. Até porque também na Bíblia o número 1000 nunca é 999 mais 1. Números nunca são números, né? Nunca são. É multidão, é muita gente. Ele quis engrandecer Sansão e cometeu um erro científico. Então, mas para os fundamentalistas está valendo aquilo. E o fundamentalismo, ele leva ao terrorismo. É muito perigoso. E nós vivemos uma crise de fundamentalismos, também da ciência. A ciência não pode ser fundamentalista. Legal. Quando o cientista diz a verdade está com a ciência e fecha a janela. Vamos combinar. A verdade está solta. Ela está também com a ciência. Que legal. Mas a ciência já disse que a Terra era o centro do universo, já disse que o Sol era o centro do universo, depois disse que o universo não tem centro, agora a física quântica está dizendo algo diferente. Tudo é dinâmico no tempo e no espaço. Então não podemos fechar todas as janelas. O desafio nosso, Giovanni, é abrir janelas, ver o mundo por todos os ângulos. O ângulo da ciência, o ângulo da teologia, o ângulo da Bíblia. Quanto mais janelas, o do senso comum. Por que a benzedeira lá da favela, ou lá do Ribeirinho, ela também tem razão? Ela tem que ser ouvida. Claro. É o senso comum, o analfabeto também tem verdade, a filosofia também, a verdade está solta. Que legal. Uau! É muito para um bloco só?
Estou pasmo com muitas coisas reveladas aqui hoje e vamos conversar um pouco mais sobre isso. No próximo bloco vamos entender como a ciência pode colaborar com nossa leitura bíblica. Até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Café Teológico dessa semana com o professor Mário, falando sobre ciência e Bíblia, aproximações e controvérsias. Professor, a gente terminou o último bloco falando sobre o fundamentalismo científico. Isso particularmente é muito interessante hoje, porque de certa forma a ciência virou um argumento falacioso para você encerrar uma discussão. Não, mas a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, como se ela fosse verdade. Como que a gente pode lidar com essa situação ou ter um amadurecimento com relação a isso? Sim. Eu diria que todo reducionismo, quando você reduz a verdade a um nível, é fundamentalista. Tá. Isso vale para a ciência, vale para a teologia, para a Bíblia, vale para tudo, para a filosofia também. É aquela ideia de abrir janelas. O que é o mundo? O mundo são todas as janelas abertas. Se eu olho por essa janela, eu vejo um cenário. Essa me mostra outro cenário. A outra, outro cenário. O que é o mundo? São todos os cenários. Todos os cenários. Então nós temos o cenário da ciência, o cenário da fé, e essas coisas precisam dialogar. Eu tenho a impressão que a palavra mais forte nessa virada de milênio, na caminhada do paradigma pós-moderno agora, é a palavra relação, né? Relação, as relações que existem as conexões que existem entre as coisas. E a ciência precisa ouvir o conhecimento teológico, sim, como a teologia precisa ouvir o conhecimento bíblico. Vamos conversar. Esse segundo caminho parece que tem sido mais eloquente, né? A Bíblia ouvindo mais a ciência. Temos Muito. Ciências, por exemplo, exegese... Exegese é uma ciência, como a hermenêutica é da interpretação, a hermenêutica quer responder como a aplicabilidade do conhecimento exegético. A exegese pesquisa lá atrás, o que aquilo quis dizer naquela época, naquele tempo. Ela usa da arqueologia, da paleontologia, usa da sociologia, da antropologia. Então, são todos níveis de conhecimento científico que a teologia usa para elaborar sua praxis, seus conceitos e tal. Então, uma teologia sem exegese é pobre, vira senso comum, eu acho, na minha opinião, me parece. Não, vamos ver na arqueologia o que a escavação mostrou. Realmente, segundo a Bíblia, foram mais de 5 milhões de pessoas que, fazendo a conta certinho, que saíram do Egito na passagem do Mar Vermelho, porque ele fala em 3.550 homens capazes de levar armas, sem contar mulheres e crianças. Então, fazendo todas as contas... E eram famílias grandes. Passa de milhões. Nunca se encontrou na arqueologia um cemitério, nunca se encontrou um lugar, porque milhões de pessoas morrem, precisam ser enterradas, cadê os ossos? Então, a teologia precisa aprender com a arqueologia para dar uma certa relativizada no fundamentalismo. E esse diálogo é muito. Agora, tem coisas muito interessantes sobre a arqueologia, porque ela é uma ciência relativamente nova enquanto métodos, e a gente tem descobertas super recentes que nos ajudam a descobrir cada vez mais, né? Como a gente se depara com essas descobertas ou como elas podem nos auxiliar na nossa leitura? E aonde, principalmente, aonde a gente acha coragem para aceitar alguma coisa que a gente passou 20, 30, 40, 60 anos acreditando de um jeito? Sim. A palavra coragem me parece boa. A arqueologia mostra aquilo que realmente é comprovado.
Mas, meu amigo, se a nossa fé, se a fé de qualquer um depender de conceitos científicos, é muito pobre. A fé não brota daí. A fé nasce de uma experiência pessoal de Deus. A fé começa com a experiência de Deus. Essa é a fonte. E um conceito científico não derruba isso. Tá. Nunca. Então, o que a ciência pode fazer? É ajudar a purificar. Às vezes, colocar em crise nossos conceitos teológicos, bíblicos. Mas a crise é a melhor coisa que inventaram. Quem nunca entrou em crise, se avalie. Sim. São as crises que movem o mundo. O mundo se move por crises e revoluções e crises. Eu sempre estou em crise. E é bonito porque a vida é assim. A palavra crise vem do grego, la crisis, de onde vem crisol, o verbo acrisolar, purificação. Significa purificar. A crise purifica. Então a ciência purifica a fé. Entendi, que curioso, muito curioso. Agora tem algumas coisas que são muito, assim, partindo até para uma parte um pouquinho mais densa da conversa, muitas vezes eu ouço falar assim, não foi o mesmo autor daquele texto, porque o estilo é diferente, essa preocupação entre quem escreveu, quem não escreveu, quando não escreveu, ela tange muito a gente, sim, principalmente pela curiosidade, né? Mas parece que a gente quer ter certeza que foi João que escreveu o Apocalipse. Mas né? isso é menor. O que vale mesmo é a mensagem. Se foi João que escreveu o Apocalipse, ou um discípulo de João, me parece que foi um discípulo, o João Evangelista tem outro linguajar, outro estilo literário, o que muda na tua fé? É a mensagem que está contando. Se foi Moisés que escreveu o Pentateuco, foi todo mundo que escreveu o Pentateuco, esse todo mundo conta lá os escribas, textos já escritos na Síria, o Código de Hammurabi, que talvez foi usado parte para os mandamentos, foi compilado algumas partes. Isso é menor. O que conta mais é a mensagem. Agora, é bom saber, é bom desmistificar essa ideia de que 100% Salomão escreveu os provérbios de Salomão. Salomão não escreveu nada, a maioria Eu não tinha tempo, ele é um rei. A maioria dos provérbios foi uma pesquisa de campo que ele fez com os escribas para saber as coisas bonitas que o povo dizia e transformou num livro. Nem eles sabiam o Cântico dos Cânticos, é atribuído a Salomão. Foi realmente ele que escreveu. Então, às vezes, os Salmos de Davi. Todos os salmos de Davi, 150 salmos. A exegese hoje tem certeza, Giovanni, que o Davi só escreveu um salmo, que é o Salmo 50, de pedido de perdão pelo pecado que ele fez com Betsabeia, a mulher de Urias. Esse salmo de pedido de perdão penitencial, muito lindo, é realmente 100% de Davi. Os outros são atribuídos a Davi. Por quê? Porque ele era famoso. Eu não sou famoso, então se eu escrever uma poesia, ninguém vai ler. Agora, se eu escrever embaixo da poesia o nome de uma pessoa famosa, o nome de um presidente famoso... O Papa Francisco, isso, todo mundo vai ler. Sim. Então, são atribuídos, mas é isso que conta o conteúdo teológico do Salmo? É a mensagem que conta. É a mensagem. E a mensagem continua lá, independentemente do que aconteça, né? Sim. E nós temos que também ter um pouco de cuidado que as pessoas comuns conseguem abstrair a mensagem talvez muito mais do que os teólogos. Sabe que muito interessante isso que você falou. Depois que eu comecei a estudar teologia, a minha leitura bíblica, eu tenho muito mais dificuldade para fazer uma leitura espiritual. Porque eu fico pensando, qual é o termo certo que ele usou, qual é o termo grego que ele usou, será que ele quis dizer isso mesmo, será que, sabe? O risco de ter um olhar cientificista para o texto sagrado, quando deveria ser orante. Exato, exatamente. E assim, para eu retornar para o meu olhar orante, eu levei um certo tempo. Graças a Deus ele retorna, mas
A tua mãe certamente tinha, sem estudar teologia. Ah, minha mãe, certo. Se bem que ela se formou comigo em teologia, então tá ótimo. Tá bom. Gente, muito legal a conversa, podia ir muito longe, tem muito pano para manga. Espero que você tenha gostado. Tomara que isso fortaleça a sua fé, porque as descobertas nos dão só uma certeza de que a mensagem é muito mais importante do que qualquer outra coisa que está escrito na Bíblia. E a mensagem é uma mensagem de amor. Te vejo no próximo programa. Até mais.